Graças a Deus. Se eu trouxe a sua Bíblia, meu irmão, eu quero que você abra no livro de Gênesis, capítulo de número 49. Eu coloquei o nome dessa mensagem de Ramos Frutíferos. Eu quero ler com vocês o versículo 22 ao versículo 26. Gênesis 49, versículo 22 ao 26. Diz assim a minha tradução: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Amém? Deus é muito bom. Eu confesso a vocês que a vida de José, além de ser uma vida que ela tipifica em alguns aspectos sobre Jesus, porque José, ele foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, né? José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus foi vendido pelos seus considerados, né, os seus discípulos, aliás, seus discípulos considerados as pessoas que ele ajudou também. José ficou numa prisão, e quando ele saiu da prisão, ele saiu para governar. Jesus, a Bíblia diz que ele foi até o mundo dos mortos, ali no Hades, e quando ele sai dali daquele cativeiro, ele sai para reinar eternamente no esplendor e glória. Você vai ver vários e vários aspectos da vida de José e da vida de Jesus, que é um tipo de Cristo. Quando eu falo um tipo, é uma comparação, né, sobre tudo isso. E me apaixona ler sobre a vida de José, mais do que assistir filmes ou desenhos sobre a vida dele. Porque você não se parece com Deus quando você ora, você não se parece com Deus quando você louva, você se parece com Deus quando você perdoa. E a palavra perdão é muito bonito na poesia ou no conselho, mas quando você tem que vivenciar a palavra perdão, é um filme de terror. Porque você tem que se negar, você tem que literalmente pagar o preço do que uma outra pessoa fez. E José, ele é um grande exemplo disso, porque ele se ligou no alto e ele teve o entendimento do alto. Quando ele se revelou aos seus irmãos, e ele disse: eu sou José, aqueles a quem vocês venderam como escravo, aqueles a quem vocês fizeram isso. E eles ficaram pasmos, e ele fala assim: calma, fazia tudo parte de um plano maior de Deus. Deus queria nos preservar e permitiu tudo isso. Mas José sofreu demais, aproximadamente 17 anos sofrendo, 2 anos trancado em uma prisão, sendo injustiçado. Mas ainda assim ele serviu. O cenário aqui, quando Jacó já está falecendo, porque Jacó pensou que o seu filho havia falecido. Imagine isso, meu irmão. Os irmãos de José lhe trouxeram vestimentas, capa de José, toda ensanguentada, levaram diante do seu pai e falaram: olha, o filho a quem você muito ama, a quem você instruiu de uma forma diferente, ele foi morto possivelmente por uma fera selvagem, porque nós encontramos essas vestes ensanguentadas, e é do seu filho José. Eles tinham mentido. Imagine como ficou o coração de Jacó. Imagine você, quando outros
trazem uma notícia. Se você se colocar no lugar de Jacó, olha, seu filho foi estraçalhado por uma fera. Como que não fica o teu coração? E depois de quase 20 anos, ele descobre que o seu filho não morreu. E toda vez que eu leio isso na Bíblia, eu me emociono. Quando fala sobre o reencontro de Jacó, manco, né? Jacó com a sua muleta ali, ou com o seu cajado. Jacó manco, vindo de encontro ao seu filho José, lá no Egito. É muito poderoso os efeitos do perdão. É muito poderoso os efeitos dessa ligação com Deus, que faz com que a gente não tire a vida quando é injustiçado, que faz com que a gente não tire a vida de outra pessoa quando é injustiçado, que faz com que você tenha esperança até nos momentos mais difíceis, que faz com que você, em vez de tirar uma vida, você abençoa vidas. Esse é o poder frutífero daquele que é ligado com Deus. E então Jacó e toda a sua família vão para o Egito, que Deus usou a vida de José para preservar tudo ali. E enquanto eles estão ali desfrutando, Jacó já está velho, já está no seu leito de morte, e o cenário é de um velho pai, recostado em seu velho leito, rodeado pelos seus filhos, com grande honra. Jacó está cumprindo um costume patriarcal, um costume em que ele vai abençoar os seus filhos, os homens que eram então os cabeças das futuras tribos de Israel, os 12 que a Bíblia decidiu ali mencionar como cabeças dessa confederação tribal, toda aquela situação, que vai iniciar-se em Canaã, e agora já está abrigado no Egito, porque salvou o Egito e salvou-se também através disso. O costume patriarcal de abençoar os filhos, ele não nasce com Jacó. O seu pai Isaque já havia feito isso. No leito da sua morte, próximo dos dias da sua morte, abençoava os seus filhos, como era de costume a um patriarca. E assim costumava-se também traçar um perfil biográfico desse filho. Um pouco da sua história, algumas coisas relutantes, uma menção honrosa sobre algo especial que ele tivesse feito na vida. E o ponto alto era a profecia que o patriarca, que o pai lançava sobre o filho. O olhar para o futuro e dizer o que ele esperava no futuro daquele filho. E então o cenário é que estão todos ali. Há um misto de presente, passado, futuro, reunidos no mesmo cômodo. E Jacó começa a falar sobre os seus filhos. Começa com Rúben, que é o mais velho e mais altivo. Porém, ele diz assim, profanou. Olha o que ele fala, né, de Rúben. Porém, você profanou. E aí ele fala de Simeão e Levi. E ele fala sobre um ato sanguinário, impensado, covarde dos dois. E aí, a bênção vai transcorrendo. Fala sobre Issacar, fala sobre Zebulon, Dan, Naftali. E assim vai. E então ele chega em José. É claro que Jacó, ele não vai usar o mesmo tempo que usou com os outros. Seria injusto. José, o mais sofrido, o mais honrado, porque perdoou todos ali. A história precisa ser contada direita. A história precisa ser contada pelas verdades caguetadas em um futuro presente. A história, ela vai mostrar os porquês do resultado da vida de José. José só chegou onde chegou porque perdoou. Eu vou repetir. José só chegou onde chegou porque perdoou. Se você quer chegar em algum lugar, é preciso perdoar. Porque a pessoa que não perdoa, ela fica presa a um momento ruim da sua vida. E ela vai enxergar a vida através daquele momento ruim, daquele trauma.
Os seus comportamentos, eles vão estar enraizados naquele comportamento ruim. Então isso, através de um tratamento que ajuda a identificar, ajuda a pessoa a identificar isso e a tirar as suas raízes daquele comportamento ruim. Quantas moças ou mulheres você conhece e são extremamente amarguradas com a figura masculina? Porque elas tiveram ou a ausência, de uma forma muito triste, ou a presença traumatizante de um pai. Uma pessoa violenta, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que fez mal em vez de cuidar. E então elas acabam sem perceber, levando isso ou para o casamento, ou para relacionamentos que esticam esse trauma. Eu acho muito bonito o trabalho que a Gleice faz, de um acompanhamento que se chama Raízes, e vai lidar exatamente com essas questões da vida que a própria pessoa vai identificar e tratar. Assim como meninos também, que não tiveram uma referência masculina, ou tiveram um trauma com a referência feminina. O avô da minha esposa, eu conheci ele quando ele estava com 71 anos, e ele faleceu com 82 anos, se eu não estou enganado. Ele, um alemão, eles vieram da Alemanha realmente, a mãe, 12 filhos. A mãe, 12 filhos. E simplesmente, sem a presença do pai, em um trem, só tinha 12 passagens contando com a mãe. Mas ela tinha 12 filhos, dava 13 pessoas. Ela teve que escolher um filho para abandonar. E diante dos 12 filhos, ela escolheu o vô da minha esposa para abandonar, aquele alemão. E um menino de 12 anos, ele já faleceu, acho que faz uns 8 ou 10 anos, agora ele estaria com uns 90 e tantos anos, eu conheci ele com 71. Então imagine naquela época, pessoas que vieram da Segunda Guerra, já fugido. Naquela situação, abandonou o filho, sem conhecer ninguém, longe, sem ter a figura paterna, e a figura amarga da mãe. Esse menino ficou na rua, esse menino foi estuprado, esse menino passou fome, frio, e sofreu por um tempo, até uma casa de prostituição abraçar esse menino. E quando ele é envolvido nessa casa de prostituição, ali ele faz uma manutenção ou outra, mas ali também ele tem experiências com essas mulheres. Qual é a referência feminina na cabeça desse homem? Uma mãe que abandonou e mulheres que não sabiam o próprio valor e que ele também usava. Quando esse homem casou com a avó da Gleice, foi uma vida terrível. Falo isso porque é uma história conhecida. Algumas filhas sofreram coisas terríveis na mão dele, abusos, coisas terríveis. E o histórico familiar foi terrível, até essa família se encontrar com Cristo e quebrar essas maldições na vida. Quebrar e perdoar. Porque o que esse homem fez, que foi algo monstruoso com relação às filhas, não todas, ele só reproduziu. E depois o que foi acontecendo, foi algo reproduzido, porém teve um limite, quando houve uma ligação com Deus e houve o perdão. O perdão é um dos maiores poderes que Deus dá à igreja. Não pode haver amor sem haver perdão. E se você quiser ver uma vida de sucesso, de verdade, não vai haver a palavra ressentimento empregada à conduta de uma pessoa assim. A história, quando ela é contada, aqueles que estão ao redor vão perceber um caminho a ser copiado. Por que um caminho a ser copiado? Porque eles verão um caminho de resultados. Resultados.
A forma como esse homem morreu também foi triste demais. Porém, meu irmão, minha irmã, a superação que houve na vida dos filhos, depois de tanto sofrimento, só aconteceu depois do perdão. E aqui a história inclui o perseguidor. Aqui a história inclui o invejoso, inclui o caluniador, inclui um vencedor que se manteve ali de pé, que perdoou, que confiou em Deus o tempo todo. Um vencedor que perdoou, um vencedor que trabalhou e trabalhou muito. Um vencedor que sempre olhou para frente, e não que isso seria fácil, mas que escolheu olhar para frente, e não para o que estava acontecendo. Se eu e você nos limitarmos ao que está acontecendo, nós podemos travar na vida, ou nós podemos olhar para frente, porque eu aprendi que fé é para frente. A gente não pode mudar o que passou. Um vencedor que a boca da história o honrará de uma forma sublime e triunfante. Quando Jacó cita o nome de José, imagino eu que houve uma expectativa boa. Como não amar José depois de tudo? E ele define então José como um ramo frutífero. É o que está escrito aqui. Um ramo frutífero. Meu irmão, pode algum ramo dar fruto se não estiver ligado à árvore? Foi Jesus que disse isso no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. O ramo que não está ligado a mim não pode dar frutos. E todo aquele que não dá fruto, ele fala o que acontece. Então, José, ele tem a capacidade de frutificar. E ali ele está lembrando da história do filho. Ele frutifica onde ele estiver. Ele frutificou dentro de casa, como escravo de Potifar, ele frutificou. Ele foi lançado injustamente na prisão, e ali se tornou líder naquele lugar, e também frutificou. Foi usado por Deus ali. Ele foi parar no governo do Egito, e ainda assim não se corrompeu ali. Ali ele também frutificou. Por isso o seu pai Jacó o definiu dessa forma: José, um ramo frutífero. E ele descreve ainda mais: ramo frutífero junto à fonte. José, ele está ligado à fonte, ele está ligado ao alimentador. Quando você pensa assim, eu não aguento mais, estou cansado, estou exausto, seja o que for, e você se liga à fonte, você é renovado para você continuar frutificando. Ele é irrigado, mesmo nos tempos difíceis. E ainda o texto continua: e os seus ramos se estendem sobre os muros. O que é muro, meu irmão? Muro é um limite imposto. E olha, na minha casa ali, os muros da minha casa é de 3,5 metros de altura. E ali é lugar de chácara, e tem o Passaúna próximo, então é muito frio. O vento que vem no inverno assim é terrível. Só que agora com aqueles muros ali, nem o vento vem mais. Nem o vento, é tranquilo, não venta mais assim, porque 3,5 metros de altura, né? Graças a Deus me dou bem com todos os vizinhos, até vizinhas que gostam de escutar o som um pouco alto, não incomoda nada, nada, porque o muro ele limita mesmo, não é? O muro limita mesmo. Então, um limitador que obriga alguém a parar. O muro é um limitador que obriga você a parar. O mesmo muro que ele te protege, ele te limita também. Algo que obriga você à mudança. Se você está caminhando, você chegou diante de um muro, você tem que mudar. Ou você caminha para cá ou para lá. Mas Jacó, ele está dizendo que José nasceu frutífero. Ele está dizendo que José está ligado à fonte. Deus está junto dele, o sustentando, gerando esses frutos através da vida dele. Frutos na Bíblia são atitudes. E de repente,
apareceu diante de Jacó em determinadas épocas da vida dele? Muros. Talvez você pense bem assim, pastor, nós estamos na metade do ano, agora nós passamos da metade do ano, né? Hoje é dia 1º de agosto. Hoje, que é agosto? Agosto de Deus. E olha, pastor, eu já cheguei no meu limite um monte de vezes. Já cheguei no meu limite do banco, eu já cheguei no meu limite de saúde, eu já cheguei no meu limite da família, eu já cheguei no meu limite do meu temperamento, já cheguei no limite da minha fé, eu já cheguei no limite de um monte de coisa. E eu estava frutificando, mas de repente um muro foi construído à minha frente. Mas você está aqui hoje, graças a Deus, porque você está ligado à fonte. Isso de repente um muro que saiu na tua frente, uma notícia, uma situação que foi te cansando. Eu estou falando hoje com ramos frutíferos que estão diante de um muro também e que estão me assistindo hoje. Nós somos cientes que condição financeira ainda é um muro, condição social ainda é um muro. Somos vistos e somos questionados. Quem é você para ir longe demais? Quem é você para estar onde você está? Quem é você? Sua idade, sua aparência física, analfabetismo é um muro, sobrenome pode ser um muro para alguns, não ter apadrinhamento pode ser um muro para alguns, mas a Bíblia diz que José olha para o muro e não dá a volta. Ele olha para o muro e ele não vira daquela forma meio sem graça para sair diante do muro. A Bíblia descreve José como um ramo frutífero ligado à fonte, mas que os seus ramos passam por cima do muro, superam o limite, superam o muro. Uma pessoa que se liga a Deus, quando aparece algum desafio, ou ela fica chorando e se lamentando, ou ela ultrapassa esse limite. Ou ela fica se vitimizando, ou passa por cima do muro. Passa a vida, ou ela passa a vida toda alegando não saber ler, não saber falar direito, não ter um pai pastor, não ter às vezes um pai que instrui, que cuida, ou reclamando porque é branco, preto, amarelo, baixo, alto, gordo, magro. Passa a vida dizendo que nasceu assim, nessa condição, nesse bairro, que não enxerga oportunidade, que ninguém dá oportunidade, que as pessoas não te aceitam e blá blá blá. Ou você olha para o muro e você lembra aquele que te chamou e manda um recado para esse muro. De alguma forma esse recado ele é prático. De alguma forma esse recado ele vai vir por uma iniciativa, ela vai vir por uma constância e ela vai vir por uma renovação. Eu estou superando, eu estou avançando, e tudo isso é ligado à fonte, tudo isso é ligado ao Senhor. Eu olho para as pessoas aqui, alguns eu conheço mais a vida, outros eu conheço muito pouco, outros eu conheço nada, mas eu vejo pessoas que chegaram diante do muro e que os seus amos passaram por cima do muro. O pastor Maurício está aqui, contou o testemunho dele já. A mãe dele, diaconisa na igreja ali na 66. Na época o pastor Romildo estava lá, né? A mãe dele diaconisa. O irmão dele, dependente químico, saiu da prisão, na abstinência, matou a mãe dele e enterrou no quintal. E ele teve que lidar com tudo isso. Na dor, no perdão, e ele ultrapassou tudo isso. Graças a Deus. Quantos aqui? Quantas situações? Pastor Jurandir está com 80 anos. 3 filhas dele faleceram. Ele não era da igreja ainda.
E ele conta que um dia ele teve um sonho, que ele chegou na frente de um lago, e ele viu um negócio escuro no fundo do lago. Ele disse: será que isso é um jacaré, uma tartaruga, um toco? Quando ele acordou, ele foi logo jogar no bicho, jogar no jacaré. Quando deu a tarde, o delegado da cidade ligou para ele que acharam a filha dele de 13 anos morta no fundo do lago. E ele disse que ele começou a ficar louco, ficava ao redor do cemitério, gritava dizendo que queria a filha dele de novo, pelo nível da angústia. E ali próximo tinha uma igreja quadrangular aberta, tendo um culto. Ele entrou ali, ele se ligou em Deus e ele nunca mais saiu. Quando eu conheci o pastor Jurandir, morávamos como vizinhos ali, todo dia eu escutava ele orando, todo dia, longas orações. E ele passou por situações ministeriais que ele teve que superar com os ramos por cima do muro. Se magoou, se chateou também, ministerialmente. 6 meses orando em casa, mas não ia para os cultos. E um dia ele estava chorando lá. 2 filhas, que não eram de sangue, mas que ele criou até uma idade e considerava filhas, morreram no lago também, em um barco. Estavam em 3 meninas, o barco estava furado. Quando elas chegaram numa altura do lago, a água entrou, elas não sabiam nadar e elas morreram. Eu lembro um dia que eu estou lá em casa e ficava orando por ele, e eu falei: como que eu faço, né? O homem é interessante, porque o homem fala bem assim: qualquer dia eu vou, qualquer dia eu faço. O homem é especialista em enrolar. Né? E eu lembro um dia que eu dobrei o joelho e o senhor falou: pede os sapatos dele. Eu falei: ô pastor, o senhor tem sapato aí? Tenho. Quantos pares o senhor tem? Tenho 3 pares de sapato. Me empresta para dar uma olhada nesses pares de sapato? E ele chegou com os 3 pares de sapato. Eu peguei, eu pintei, eu lustrei, eu entreguei para ele e falei: ô pastor, vamos comigo para a igreja? Só que eu vou andando. Vamos? Nunca mais deixou de vir. Quando sobrava um dinheiro para a gente, para voltar andando, era 6 quilômetros, né, daqui, na volta a gente passava e comia um cachorro quente, né, pastor? Falei: quer saber, cara, está calor hoje, vamos, em vez de ir de ônibus, vamos comprar um cachorro quente no meio do caminho. E íamos falando sobre a vida. Mas ele teve que superar. Quando a vida limitava, teve que superar. Quantas situações teve que superar. Quando a filha dele, o 13 te persegue, hein, pastor? Misericórdia. Nunca vote no 13. Quando a filha dele tinha 13 anos, uma filha que ele criou desde bebezinha. Ele, pastor titular de igreja, terminou o culto. Ele olhou na cadeira. A menina, a filha que ele criou na igreja, deixou a Bíblia em cima da cadeira e fugiu. Só voltou para Deus anos e anos mais tarde, com quase 40 anos de idade, na igreja ali. Só voltou outras vezes para deixar, né, mais filho para ele cuidar na época, né, pastor? Mais 2 para ele cuidar. E que ele cuidou, um mora até hoje com ele. Criou como filho, chama ele de pai, desde bebezinho. O outro, ele orou para uma criança, em que a mãe chegou na capela missionária no centro e falou: olha para o meu filho, ele está doente, está na UTI. Orou, a criança recebeu alta da UTI. A mãe chegou para ele e para a esposa dele na época: cuida do meu filho para mim. Não, mas não tem como, por favor, eu não tenho como criar, fica com ele. E é o Patrick deve estar o quê, com uns 44 anos já? 40? Não, esse é o Gabriel que está no exército, pastor. O Patrick não, o Patrick tem 44 anos já, canta na igreja. Está grisalho já, né? Eu ouvi ele. Criou o Patrick. E ramos por cima dos muros. Às vezes eu olhava pelo meu muro lá, estava o pastor Jurandir dando banho nas crianças no tanque. No tanque. Quantos de nós aqui, né? Tivemos que nos ligar a Deus e ramos por cima dos muros. Quantos de nós aqui, né? A irmã Madalena, 12 filhos. 3 filhos perderam, irmã Madalena? 2. Por último foi a Adriana, né? 38 anos. Eu acompanhei.
Inclusive fiz o fúnebre dela. Só Deus sabe de todas as situações. Ramos por cima dos muros. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma história. Cada um tem uma história. Eu tenho muitas plantas em casa. Bastante mesmo. Às vezes me dá raiva de eu ter tanta planta. Porque eu fiz uma parede assim de parte, grande. E ali tem suculenta, tudo qualquer tipo. E daí o problema é porque a suculenta não dá trabalho. Assim. O problema é as ervas daninhas que crescem no meio, e capins, tem que ficar tirando, e daí rega e cuida disso aqui, poda aquilo lá, e faz e outro. E daqui a pouco, e tem um monte de outras plantas espalhadas pelo quintal, casa inteira, só que eu gosto das coisas muito bem organizadas. E aquela planta que combina aquilo ali, é uma mataiada. E às vezes eu vou lá e compro aquele substrato, e eu vejo que tem umas plantas que estão meio e eu jogo aquele substrato, ou senão eu jogo aquelas fezes de pássaro, né? De galinha e tudo mais, que você compra já. Tem um cheiro desagradável. Mas dá aquela renovada naquela época, você joga a terra por cima, daí não fica o cheiro, né? Mas aquilo é um adubo. E o que é o adubo, meu irmão? É esterco. E às vezes, quando você passa por um período de humilhação dessa forma, você sai renovado. O adubo. Você sai renovado. José ultrapassou o muro da traição dos seus irmãos. José, que foi lançado no poço, ultrapassou os muros do poço. José, ele ultrapassou os muros da saudade da sua mãe, da saudade do seu pai. José, ele ultrapassou o muro do abandono, do esquecimento naquela prisão. José, ele ultrapassou o muro da humilhação como um escravo. Ele ultrapassou o muro da calúnia da esposa de Potifar. Ser acusado de estupro ou de tentativa de estupro, se você não fez nada e ainda teve a dignidade de fugir de uma mulher que queria aquilo e depois ser caluniado ainda. O muro da calúnia da esposa de Potifar, o muro da mágoa, do rancor. Ele retomou a sua espada, ele superou os seus limites, ele foi regado por Deus, ele recebeu o poder do alto e amor na prática àqueles que o traíram, dando uma segunda chance, cuidando deles, zelando por eles. Por isso que você vai ver que José é um ramo frutífero. E eu, sinceramente, eu não sei o que está passando dentro de você, porque cada um aqui enfrenta muros segundo a sua altura, isso é, segundo a sua capacidade. Hoje, talvez você vê um adolescente ali de 15 anos, passando por alguma situação, aí você pensa assim, isso aí para mim é fichinha, já passei coisas muito piores. Mas, porque você passou, você tem uma capacidade maior. Mas cada um tem o desafio da sua idade. Criança tem o desafio da sua idade. Pessoa de idade tem o desafio da sua idade. Meia idade, cada um tem o desafio da sua idade. E você talvez está vivendo uma situação assombrosa. E eu me dirijo hoje especialmente a algumas pessoas que perderam o gosto pela vida. Eu me dirijo especialmente às pessoas que perderam o prazer da vida. Não tem mais vontade. Fica lá trocando de canal. Não é esse filme, não é aquilo. Não consegue pegar um livro para ler. Abre a geladeira e come coisas doces, salgadas. Terminou de comer, parece que não comeu nada, só passa mal, mas parece que comeu serragem, porque aquilo não trouxe prazer, não trouxe vida. Não tem vontade de sair de casa, de visitar, de ir num parque. Não tem vontade de fazer uma visita, ou mesmo abrir a boca para compartilhar. Simplesmente, essa pessoa não parece que ela está desfrutando da vida. Simplesmente, essa pessoa só não desceu na cova ainda. E eu tenho visto muitas coisas difíceis hoje em dia, assim.
pessoas cansadas. Por quê? Porque estão vendo um muro à sua frente. E há muito tempo esse muro tem lhe intimidado. E cada vez que o muro é maior, você entende que você terá que ter uma capacidade maior. Mas essa capacidade, ela não vem de você. Mas essa ligação com Deus, ela vai trazer respostas poderosas. Essa ligação com Deus, que talvez você não quer obedecer os novos níveis, é ela que vai fazer você superar esses muros. Escute o que eu vou falar para você. Você já fez jejum na tua vida? Você já orou na tua vida? Você já aprendeu isso? Já veio escola bíblica? Já fez uma coisa ou outra? Você já fez isso? Mas agora o desafio é grande e você só está desanimado. Mas você não, escute, não está, olha para mim aqui. Você travou, você parou no teu relacionamento com Deus. Deus quer você aproximado dele. Deixou de ler novos livros, deixou de jejum, deixou de oração, deixou de envolvimento, deixou de se envolver no ministério. Simplesmente o ministério é um bater cartão. Eu vou, cumpro minha parte e faço, já fiz a minha parte. Isso. E a tua vida, porque ela travou, ela perdeu o sabor. Escute, meus irmãos. Jesus Cristo mesmo lhe disse que para a árvore poder produzir frutos, ela precisa ser podada. E se você não podar a árvore, meu irmão, além dela estar desregulada em tudo aquilo, você começa a ver pontas queimadas, pontas torcidas e pontas infrutíferas, e que vão atrapalhar o desenvolvimento dos frutos e tudo mais. Existe a forma correta. Você chegou num ponto que precisa podar algumas coisas da vida. Você chegou num ponto que precisa de adubo, precisa acrescentar algumas coisas na vida, porque você está morrendo de dentro para fora. Mas há uma profecia na tua vida. Há uma profecia que você é um ramo frutífero ligado à fonte e que passa por cima dos muros. E hoje eu chamo a sua atenção para fazer valer a pena, acima das mágoas, acima das limitações físicas, acima das limitações de comentários, acima das limitações de idade, acima dos traumas, acima, meu irmão, de qualquer coisa. O Senhor está chamando você e Ele já está com a mão estendida, e você verá mais um milagre na tua vida. Você verá mais uma superação na tua vida. Deus quer devolver o sabor ao teu casamento. Deus quer devolver o sabor à tua saúde, à vontade de viver. Deus quer devolver o sabor ao teu ministério. Deus, Ele quer devolver o sabor na tua vida como se fosse o primeiro amor. E todo mundo aqui sabe que quando você volta a amar, é melhor do que o primeiro amor. Aquele casal que estava meio apagado, daqui a pouco volta a chama, é melhor do que quando era no início. Deus está chamando você. E você sabe disso e não pode fugir. Deus está chamando você. E está na hora de você honrar essa profecia na sua vida. Hoje eu entrego para você a profecia de ser ramo frutífero, ligado à fonte, e ainda supera por cima dos muros. Deus está chamando você, pois eu estou entregando essa profecia na tua vida. E hoje passos de mudança vão ter que começar na tua vida, porque fé é para frente, porque o que você passou, você não morreu, você vai ter experiências novas e grandiosas na tua vida, até no dia da tua morte, meu irmão, até o limite, você terá testemunhos maravilhosos. Eu lembro de uma vez de um senhor, eu não lembro o nome dele, ele morava na frente do templo em que eu trabalhava, que eu servia ali próximo ao supermercado Gabão. Era um senhor da Assembleia de Deus. Ele tinha um problema cardíaco, ele já estava com a idade bem avançada. E eu lembro um dia que a filha dele veio trazer a notícia para a gente que ele havia falecido. E ela disse bem assim: olha, pastor, eu tive um sonho à noite em que chegou um anjo,
pegou na mão do meu pai dormia sempre de barriga para cima, pegou na mão do meu pai e o levou. Aí eu acordei, e eu fui lá no quarto do meu pai, ver ele, e ele estava com a mãozinha em cima da barriga, e uma mãozinha levantada assim, morto. Deus recolheu o pai dela assim. Eu lembro da mãe da pastora Rosélia, uma mulher que cuidava da cantina da igreja, uma mulher de oração, aquelas crentes raiz. E eles contam que quando ela estava ruinzinha de saúde, idade avançada no hospital, eles iam lá, uma das primeiras coisas que ela falava era: quem que está na escala da cantina hoje? A coxinha tem que ser desse jeito, a situação dessa forma, assim, assim, assado. E eles contaram que, até o Rogério conta, que ela deu um disco evangélico para ele. Perguntou para ele se ele queria um guarda-chuva ou um disco evangélico. Ele queria o disco. Aí quando chovia, eles falaram: agora coloca o disco na cabeça. Ele contou isso aí. Só que através disso ele se tornou um músico de Deus. Toca teclado, bateria, guitarra, violão, dá aula de técnica vocal e uma série de coisas. E eles contam que no último dia que eles viram ela no hospital, eles: tchau mãe, a senhora vai ficar bem, a senhora vai, senhora. Ela falou assim: eu vou falar uma coisa para vocês, o senhor está vindo me recolher. Para de falar isso, irmão. Mãe, tem tempo para tudo, calma. Eu estou vendo o anjo ali na porta, e eu sei que ele veio para me recolher. Choraram, se abraçaram, e o Senhor recolheu ela ali. Porque Deus, Ele quer deixar um legado através das nossas vidas, até o último momento das nossas vidas. Até o último momento das nossas vidas. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida, meu irmão. Muita coisa para fazer na vida dos teus filhos, dos teus netos. E você vai ver muita obra grandiosa ainda. Eu estava assistindo uma reportagem de uma feira agrícola esses tempos atrás, e a entrevistadora chegou para um senhorzinho de idade e perguntou para ele: o que o senhor, que é um dos organizadores, tem para me dizer a respeito de tudo isso aí e para os telespectadores? E ele disse bem assim: leiam menos jornais, vejam menos jornais e tenham mais fé. Porque geralmente notícia boa, ela não dá ibope, né? E ele falou algo ali que foi uma grande verdade. Uma grande verdade. Tenha mais fé, porque Deus está fazendo, e isso dá uma expectativa grandiosa. Deus está agregando pessoas, Deus está levantando pessoas, Deus está provendo situações. Deus, meu irmão, Ele se revela nos desafios maiores ainda. Vai usar a tua boca, vai usar a tua oração. Irmão Mateus estava meio afastado da obra, já fazia uns 200 anos. Ele é mais velho que eu na quadrangular de Sabará, né? Ele na primeira igrejinha lá, que era tudo de barra, à frente com o pastor Ismael, o pastor Ivanildo, e eram pastores lá. Estava meio afastado, meio rebelde, meio rabugento. E aí começou com um problema de saúde, não é? Sangrava, menstruava, né? Lembro. E o irmão Mateus, já, quantos anos que ele está? 70. E aí, por último agora, ele estava bem ruim de saúde. E foi fazer uma colonoscopia, um exame, já internado, porque estava muito mal. O irmão Anderson foi acompanhar ele, colocou a mão nele, deixou orar pelo Senhor. Orou por ele, determinou o ramo frutífero e falou: o senhor pode ir lá, o senhor está curado e não vai aparecer nada nesse exame. O homem foi lá, fez o exame, não tinha nada mais, não teve mais problema de saúde, e falou para o Anderson: eu vou voltar para a igreja. E está vindo feliz, ramo frutífero. Quantos milagres o Senhor faz através da tua vida, através dessa igreja, através desse testemunho. Quantos milagres Deus tem para fazer nas tuas mãos. Só que você tem que estender o ramo. É muito milagre, é muita provisão, é muita coisa. Deus, Ele quer se revelar a você. Entre para o ministério diaconato, se envolva no ministério de coral, ministério de louvor, se envolva no ministério de jovens, entre, se matricule no ministério do ITQ, comece a ajudar. Tudo que você faz para a obra de Deus e para o próximo, Deus indeniza a tua vida.
Deus abençoa poderosamente. Não esqueça disso, porque você é um ramo frutífero. E assim como aconteceu com José, isso é uma profecia que vale até os dias de hoje. Um dia Jesus está passando junto com os apóstolos, e a Bíblia diz que tem uma figueira. E Jesus vai querer o que daquela figueira? Frutos. Mas a figueira não tinha frutos. E por que a figueira não tinha frutos? Porque não era época, porque não era estação de frutos. Mas Jesus sabe de todas as coisas, Ele é Deus, Ele que criou a figueira. Ele olha para a figueira e Ele fala com a figueira: porque não tem frutos, eu te amaldiçoo, você vai secar. Olha que interessante os evangelhos, né? O evangelho, ele é tão perfeito que ele vai mostrar o ângulo com que cada autor ali enxerga. Mas ele mostra acima de tudo a verdade do que aconteceu. Um diz que, e a figueira se secou na hora. Outro diz, no outro dia a figueira estava seca. Outro diz que eles foram para o templo e quando voltaram, a figueira estava seca. É o mesmo Cristo, visto de 4 ângulos diferentes. E Jesus, depois de ele falar isso para a figueira, ele foi para o templo. Ele fez um chicote e ele chegou no templo e ele falou: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm profanado ela. Isso é, Jesus estava reprovando um sistema religioso que não tinha frutos mais. Ele estava reprovando uma era religiosa. E aquela figueira, ela representava o que Jesus estava falando. Porque quando chegou ali, ela estava seca. Jesus estava falando: olha, isso aí, esse sistema religioso, não tem fruto, não funciona mais. Mas por que ele não deu fruto? Porque não era estação. Uma outra passagem, Jesus disse: quando te ofenderem numa face, oferece outra. Quando te obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Quando te pedir a capa, quando te pedir a túnica, dê-lhe também a capa. Isso é, ramos por cima dos muros. Dar frutos fora de época. Frutos fora de época. Você abraça quando você precisa ser abraçado. Você ora por pessoas quando você precisa de oração. Você tem todos os motivos para você ficar numa cama, mas você levanta porque você tem todos os motivos para levantar. Quando você se liga ao alto, meu irmão, você dá frutos fora de época, porque você é um ramo frutífero. Eu ouvi agora uma reportagem de um senhor que se formou em medicina aos 90 anos. E aí? Não é tarde. Não é tarde. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida, porque você é um ramo frutífero. Se coloque em pé em nome de Jesus. Todos verão os seus frutos. Todos verão os seus frutos. Todos verão os seus frutos. Você vai ver como isso é maravilhoso e poderoso. Coloca a mão no teu coração assim. Eu quero orar junto com você. Cada limitação que se apresentar diante de você, você vai aprender a fazer a oração, estender a sua mão, e você vai pedir: Senhor, me dá graça. Graça suficiente para superar, para vencer, para prover. Graça, Senhor amado. Deus é bom, amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso e Fiel. Obrigado. Deus Todo-Poderoso e Fiel, amigo de todas as horas, a profecia na vida de José ainda é viva, ainda é presente, porque o eco do Espírito Santo que deu poder sobre essa profecia é o mesmo poder que influencia e que dirige as nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, que cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está me assistindo neste momento, receba essa profecia sobre a sua vida, receba esses testemunhos sobre a sua vida, receba a superação sobre a sua vida, receba o renovo sobre a sua vida, receba, meu Pai, o sabor do céu sobre a sua vida. Renova essa pessoa agora, transforma as motivações, renova as ideias, a expectativa, a saúde, renova o casamento, renova a vida financeira, o trabalho, renova o ministério, renova a família, renova, Pai, porque essa pessoa está ligada ao alto.
alto, está ligado à sua palavra, tem respostas do alto. Porém, Senhor, se o Senhor está chegando no templo, na vida dessa pessoa, e tem algo profanando, no nome de Jesus, é a hora de ser expulso isso, para que essa pessoa receba esta graça, que hoje haja uma atitude de santidade, de perdão, de poder, e que esta profecia ultrapasse até esta geração, através de um legado de testemunhos, um legado de bênçãos poderosas. Assim, meu Deus, agradecidos, nós ligamos esta oração aos céus, em o nome de Jesus Cristo, e todos digam: vá em paz, que Deus te abençoe, meu irmão.